Aula 115, preparação Enem 2014, função do primeiro grau. Mais uma questão que vamos recordar alguns conceitos relativos à função do primeiro grau. Para isso, vamos lançar mão de uma questão da VUNESP, São Paulo, com o seguinte enunciado. O gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal, em função do tempo e em condições diferentes de funcionalidade. Nos dois casos, a função y igual a mx ajustou-se razoavelmente bem aos dados. Daí a referência a m como a taxa de absorção, geralmente medida em micromols por unidade de peso-hora. Com base no gráfico, se M1 é a taxa de absorção no claro e M2 a taxa de absorção no escuro, a relação entre essas duas taxas é, temos aí as alternativas. Aqui temos o gráfico, absorção de potássio, tempo em horas. Aqui temos o gráfico da absorção do potássio no claro e neste gráfico temos a taxa de absorção no escuro. Então vamos à resolução. Nós sabemos na função do primeiro grau, o coeficiente angular m nos fornece a inclinação do gráfico da função. Então a inclinação do gráfico é dado pelo valor de m. Temos aqui que a taxa de absorção são diferentes. Chamamos de M1 a taxa de absorção no claro e M2 a taxa de absorção o contrário, no claro, e M2 a taxa de absorção no escuro. Nós sabemos também que a inclinação do gráfico é dada pela variação de y sobre a variação de x, ou seja, ΔY sobre ΔX, ou x final menos y final menos o y inicial, x final menos o x inicial. Vamos aos cálculos de M. Primeiro cálculo de M1, isto é, a taxa de absorção no claro. Observando o gráfico, nós vamos ter Y2, 16, Y1, 12. X2, 4, X1, 3. Então, nós temos 16 menos 12, 16 menos 12 e 4 menos 3. 16 menos 12 dão 4, 4 menos 3, 1. Então, 4 sobre 1 igual a 4. Então, M1, a taxa de absorção do potássio no claro é igual a 4. Cálculo da taxa de absorção de M2, a taxa de absorção no escuro. Nós vamos ter aqui o Y2, 4, o Y1, 2. 4 menos 2. O X2 vão ser 2 e o X1 vai ser 1. Então, 2 menos 1. 4 menos 2 dão 2. 2 menos 1, 1. 2 sobre 1 igual a 2. Comparando os dois resultados, nós podemos concluir que a taxa de absorção no claro é 2 vezes a taxa de absorção no escuro. 2 vezes 2 igual a 4. Ou seja, a resposta letra é